Boa noite! Sejam todos bem-vindos mais uma vez à minha casa. Hoje nós vamos conversar com a nossa querida Ana Paula Albuquerque. Ela transforma vidas através da aromaterapia. Vamos convidá-la? Ana, já estou te convidando. Convite enviado. Vamos chegando, sinta-se à vontade. Olha aí! Boa noite. Boa noite! Tudo Estou eu bem? aqui, tudo bem? Oi, Ana! Que bom que hoje deu certo o nosso encontro. Graças a Deus. Graças a Deus, como você está? Tô bem, graças a Deus. Tá tudo bem. Um pouquinho gripada, mas tô bem. E esse aniversário? Nossa, pois é. 50 anos, me ganhei de presente uma gripe bem forte. Foi para Mas testar a tudo bem. resistência. É verdade, é verdade. Oi, Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada por receber e aceitar o meu convite. Eu que Eu sou agradeço. Lilian, gente, sou Lilian, estou falando daqui da Bahia. Estou falando com a Ana Paula Albuquerque, uma pessoa muito especial. Ela vai se apresentar para vocês e vocês irão conhecer a história da Ana. Ana, que é muito irreverente. Visitem o perfil dela. Tem o avatarzinho dela lá no perfil que eu me divirto com o seu avatar. Muito criativa, viu, Ana? Obrigada, obrigada. O Ana, Avatar, de na onde verdade, você fala, Ana? Se de São apresente. Paulo. Eu sou Ana Paula Hum, Albuquerque, sou daqui de São Paulo, capital. Eu sou sim. aromaterapeuta, mas também sou gestora na área da beleza e trabalho com comunicação também, né? E eu faço um trabalho de inclusão das pessoas com deficiência nas igrejas, né? E com o Sim. acolhimento dessas famílias. É mais ou menos isso. Que coisa bonita, viu? Isso é muita coisa, Ana, e a gente sabe que é muita coisa, não é? A gente Mas sabe que é assim, muita me coisa. dá duas coisas que me dão muito prazer, né? Que eu me encontrei na vida. A primeira delas é esse trabalho de acolhimento mesmo que eu faço. É muito Sim, gratificante para mim poder ajudar essas famílias, essas mães, até porque eu entendo a dor delas. E a aromaterapia, né? A aromaterapia eu descobri em 2020 e me apaixonei de uma forma assim inexplicável, né? Então eu não amo só usar os óleos essenciais, mas eu amo estudar, entender cada vez mais, indicar para as pessoas, né? Fazer com que as pessoas entendam os benefícios. E é maravilhoso sim. você ver os resultados desses óleos, né? Então me apaixonei de verdade. Ana, eu preciso experimentar o óleo de tangerina. É Porque maravilhoso. você fez um rios com óleo de tangerina, eu preciso disso. Você ficou toda assim, energizada. Aí eu, meu Deus, isso deve ser muito bom esse óleo. Primeiro que eu amo tangerina, né? E depois esse óleo deve ser maravilhoso. Óleos essenciais são maravilhosos. Eu Os também óleos gosto muito. essenciais são. E os cítricos, eles têm esse poder de trazer alegria, disposição. E o tangerina, ele tem isso mais fortemente nessa questão de dar ânimo mesmo, né? De te acordar. Sim, Então, é um óleo que eu uso bastante durante o dia. Então, se eu acordo ali meio triste, ou desanimada, enfim, eu inalo tangerina e é uma virada de chave. Eu e deve ter sinto um cheiro aquela maravilhoso, alegria. né? Nossa, é muito bom. É muito bom. E é bem aquilo. Tanto que eu não posso inalar tangerina à noite, porque senão eu não durmo. De tão acesa que eu É fico. mesmo? É. Ah, meu Deus, eu preciso desse óleo. Ah, eu preciso, eu vou procurar por aqui, Ana. Se eu não encontrar esse óleo, eu vou te dar o meu endereço. Tu vai mandar esse óleo para mim pelo correio. Vamos Porque conversar vindo depois. de você, já vai ter uma simbologia forte, né?
É Ai, maravilhoso. E eu uso bastante também, tanto tangerina quanto alguns outros óleos na culinária. isso que Então, eu ia às te vezes eu faço perguntar. bolo e aí eu coloco umas gotinhas do tangerina. Às vezes eu faço sucos diversos, né? De qualquer sabor. E eu coloco umas gotinhas de tangerina, então ele traz ali um sabor diferente. É muito bom. É muito bom. Eu vi uma pessoa fazendo um bolo de banana, um nutricionista fazendo um bolo de banana e colocando óleo essencial dentro, umas gotinhas. Aí eu falei, nossa, não sabia que podia ser comestível. Mas são todos ou tem algumas exceções, Ana? Se eu não me engano, no Brasil, hoje, a gente só tem duas marcas de óleos essenciais que são liberados para consumo, né, interno. Uhum, E mesmo assim, essas marcas não são todos os óleos da marca que você pode fazer uso interno, né? Então, é sempre hum, bom prestar atenção nisso. Alguns óleos, eles são muito potentes, então você não pode fazer essa ingestão pura, tem que ser através de cápsula. Os cítricos, você pode fazer esse uso sem problemas. Mas existem alguns outros óleos que precisa tomar um pouquinho de cuidado. Então é sempre bom pegar uma indicação com aromaterapeuta, entender, enfim. uhum. Mas temos vários aí, principalmente na culinária, a gente usa muitos, né? A gente tem aqueles óleos que são próprios dos temperos, então a gente tem pimenta preta, pimenta Uhum. rosa, a gente tem o Nossa. alecrim, manjericão. Eu uso muito óleo de manjericão quando eu faço molho. Então, assim, eu ponho uma gota e ele já traz aquele sabor bem intenso no molho, e é maravilhoso. É, nos cosméticos eu gosto, né? Tipo, você falou aí pimenta preta, essas coisas bem excêntricas assim, típicas do nosso país, não é? Que nos cosméticos eu aprecio muito. Então, no óleo que é mais concentrado, deve ser maravilhoso. Sim, eu trabalho somente com uma marca de óleos essenciais, porque esses óleos eles são puros, né? Eles têm a concentração 100% pura, então eu confio nessa concentração. E como eu trabalho na Sim. área da beleza já vai fazer 20 anos, eu uso muitos óleos essenciais também na área da beleza. Então, seja a beleza da pele, o cuidado com o cabelo, com o couro cabeludo, com a unha. E os resultados são surpreendentes. E se a gente prestar atenção, se você pegar os produtos, né, os melhores produtos de beleza, se você for olhar a formulação, eles têm óleo essencial na formulação deles. Sim, Então, nada sim. melhor do que a gente também fazer o nosso próprio cosmético natural, né? Porque aí você se livra de uma série de outros produtos químicos e faz ali o seu próprio produto. Então, hoje, por exemplo, o meu desodorante sou eu que faço, os meus produtos de beleza da pele, maquilante, tudo sou eu que faço. Às vezes, dependendo da situação, eu compro shampoos orgânicos e faço uma mistura com os óleos essenciais, também para fortalecer o cabelo, para evitar queda. Eu tenho um filho adolescente que ele, por conta dessa fase dos hormônios, o couro cabeludo dele fica bem oleoso. Então, às vezes, a gente, ao invés de eu comprar um shampoo que seja para cabelo oleoso, que aí tira, né, demais isso e acaba Sim. prejudicando. Então, eu compro um shampoo orgânico, faço essa mistura com os óleos essenciais para trabalhar isso de uma forma natural no organismo dele e tem ajudado bastante. Então, hoje, a minha vida, ela praticamente se baseia nos óleos essenciais. Então, quase tudo que eu faço na vida tem um óleo essencial ali envolvido. Ai, aí tem aquela coisa da cura da natureza, né? A gente precisa levar isso muito, muito, muito mais a sério. Porque, afinal de contas, os remédios, eles são manipulados, mas a origem deles, a base deles é retirada da natureza, não é? Sim. Um pouquinho mais de interesse, um pouquinho mais de cuidado pessoal. Eu acho que isso é um pouco mais de cuidado, sabe? Com você mesmo, você procurar uma coisa assim, natural, porque você tem que ter um pouco de paciência também. Então é um amor, né? Um amor que você adquire por você para aderir a essas práticas
né? Uma mudança de mentalidade. E eu achei fantástico quando você falou que mudando, transformando vidas através da aromaterapia. E eu tenho plena certeza de que isso é muito, muito, muito viável, muito possível e que as pessoas desconhecem. Por isso que a gente precisa falar muito sobre isso, né? É, E você educar muito a sua audiência sobre o seu produto. Acho que uma das suas missões é exatamente passar isso para as pessoas, né? sim. Esse poder dos óleos essenciais, da cura através da natureza, porque acho que esses remédios mais manipulados, ele tem os efeitos colaterais, né, mais danosos, né? Conserta aqui e destrói ali. E esse seu trabalho, sem dúvida, eu acho que você é uma pessoa que já é muito sensível a muitas coisas e aí conseguiu captar essa bênção, essa utilidade aí e conseguiu transformar vidas. Você falou que começou em 2020. Qual foi a tua motivação? Me conta. Eu comecei, assim, eu comecei em 2020 na questão de me tornar uma terapeuta. Mas a gente começou a Uhum, usar os óleos essenciais na beleza. Nós tínhamos, eu e meu marido, nós tínhamos um salão. E a gente começou a usar os óleos essenciais nos tratamentos capilares que a gente fazia nas clientes, né? Ou então para cuidar das sim. unhas, micose, para fortalecer essas coisas. Mas eu não usava especificamente para a nossa vida pessoal. Eu usava no trabalho. Em 2020, Sim. com a chegada da pandemia, eu tenho um filho que tem múltipla deficiência, né? E uma das deficiências dele é autismo, né? E ele ganhou um kit de óleos essenciais. Só que assim, como ele tem uma série de questões, eu nunca uso nada nele sem experimentar em mim e sem pesquisar para entender o que é realmente aquilo. Boa noite, Cláudia. Eu já ia E dar boa noite para ela. Boa noite, Cláudia. Boa noite, a Cláudia é minha pessoal que está Nutri, chegando. Ah, é maravilhosa. sim, E aí eu sim, fui pesquisar sobre o assunto e eu comecei a testar devagarzinho alguns óleos nele. E já nesses primeiros óleos que eu comecei a testar nele, eu comecei a ter a já perceber uma reação dele positiva. Né? Então eu conseguia, por exemplo, como ele tem um autismo mais severo e ele tem outras questões de saúde, então ele sente muitas dores. Então, quando ele sente essas dores, ele fica muito irritado, ele se autoagride, né? Então, ele se machuca às vezes. Então, a gente começou a perceber que com o uso dos óleos, ele conseguia controlar melhor nessa reação de se autoagredir. Ele começou a prestar atenção mais nas coisas, ele começou a responder melhor a gente, né? Então, às vezes a gente dava algum uhum, comando, ele demorava muito para fazer o que a gente pedia. Então, com o uso dos olhos, a gente percebeu que isso ficou mais rápido, ele ficou mais centrado. Então, fazer as terapias com ele era mais fácil também. E além de tudo isso, a gente conseguiu, com a ajuda dos óleos essenciais, das medicações, é óbvio também, mas a gente conseguiu melhorar bastante as crises convulsivas que ele tinha. E conseguir reduzir medicações que não eram tão essenciais assim para ele. Então, eu tenho rinite, ele tem rinite, então a gente usava muita medicação para rinite. Com o uso dos óleos essenciais, hoje em dia aqui em casa não existe mais medicação para rinite. Né? Na verdade, hoje em dia, o que eu tenho aqui em casa de medicação são as medicações de uso controlado dele por conta da epilepsia. Mas eu quase não tenho mais remédio para dor, eu quase não tenho mais remédio para febre, enfim, para uma série de outras coisas, porque tudo a gente consegue reverter com os óleos essenciais. Então, quando eu começo a perceber que vai surgir alguma coisa, eu já começo a usar os óleos essenciais. Né? Então, e é engraçado que eu tenho um filho mais velho, de 15, que quando ele começa a ficar doente, ele pede para que eu faça as misturinhas dos óleos e eu começo a fazer massagem no peito dele. Então, se ele tem febre, ele não quer mais tomar medicação, ele quer que eu baixe a febre com os óleos essenciais. E isso vai criando um vínculo maior também com o seu filho, um vínculo maior entre a família. Né? Porque eu lembro que quando eu era pequena, que a gente tinha febre, sempre a mãe vinha com aquele paninho umedecido em alguma coisa, colocava na sua testa, colocava no seu peito. E é mais ou menos isso o que é, eu faço com ele com os olhos, né?
e vai dar Uhum. essa sensação de que, olha, ela tá cuidando de mim, né? É diferente do que eu colocar um remédio ali numa colher e dar na boca dele, né? Acalma o Então, espírito, isso, né? Acalma. muito. Então, isso trouxe uma harmonia diferente no nosso lar, né? E aí eu percebi que de Coisa usar linda. neles, isso começou a fazer diferença na minha vida. Eu falei, então, peraí, deixa eu olhar para mim também, né? E criar um protocolo para as minhas necessidades. Então, eu comecei a usar mais efetivamente os óleos essenciais. Mas aí eu fui realmente estudar sobre os óleos, porque eu queria entender, né? Eu me apaixonei, Lília, de verdade, Esse assim, eu me milagre, né? apaixonei. É um milagre. É E cada verdade. vez que eu faço a indicação de algum óleo, eu acabo indicando muitos óleos para famílias com pessoas com deficiência, por, né, experimentar e estudar bastante sobre isso. E cada retorno que eu tenho, né, dessas famílias, dos benefícios que esses óleos fazem na vida dos seus filhos, é muito gratificante, né? Então você vê, por exemplo, uma criança que fazia não sei quantos meses que não dormia, né? E aí você faz ali, você passa um óleo essencial, você faz um protocolo e a mãe te liga toda emocionada que na segunda noite que ela usou, o filho dormiu a noite inteira. Então são coisas que não Meu tem Deus. preço, né? Porque você está melhorando não só aquela criança, mas você está melhorando uma família como um todo. E as pessoas, elas são É céticas verdade. com relação aos benefícios dos óleos essenciais. Então você É tem que porque ali aos parece pouquinhos. simples, né? É a mesma coisa do chá. Às vezes as pessoas acham que, às vezes está sentindo uma dor tão intensa e acha que não vai funcionar tão rápido quanto a intensidade daquela agonia, né? E que coisa linda você faz. Você está falando, eu estou te ouvindo porque, assim, sem intervenções, sem perguntas, porque você vai, sabe, destrinchando, explicando, e é tão interessante, Ana, isso, sabe? Eu tô surpresa, sinceramente. É que eu É sou sério? apaixonada, eu sou apaixonada pelos óleos essenciais. Então, assim, quando eu falo deles, realmente eu falo, eu vivo isso no meu dia a dia, né? Então, eu não estou falando para você Sim, de algo que eu não uso, ou de algo que eu não vivo, ou de sim. algo que eu não experimentei o benefício, né? A gente experimenta o benefício disso todos os dias. Eu lembro uma vez que nós Virou uma estávamos, filosofia também de vida, né, para tua família. Você virou, falou em um protocolo. Olha aqui, em um protocolo de carinho, de cuidado, né? E um carinho bem intenso, né? Que é um é muito carinho, bom. é um cuidado direto, é um cuidado, é um aconchego, como a sua colega falou aí. É um aconchego. É Isso um faz aconchego. toda a diferença. Faz Faz. diferença. Isso Faz mexe com toda a o diferença. psicológico, vai direto no subconsciente da pessoa, E ajuda né? a gente a lidar com as nossas emoções do dia a dia. Como eu te falei, eu inalo bastante o tangerina, né? Principalmente quando eu tô me sentindo mais tristezinha, né? Eu acordo um pouco mais abatida, eu inalo tangerina e dá essa sensação. Por conta do meu filho, às vezes a gente passa por alguns momentos tensos por conta da saúde dele. Então, eu pego alguns óleos ali específicos, o vetiver. Hoje tem o Citrus Bloom também, que é um blend com vários óleos. E esses óleos me trazem aconchego, né? Como se eles falassem assim para mim: olha, você tá com problema, mas vai passar, você vai conseguir passar por tudo isso. Então, assim, eu consigo sentir uma calma e uma tranquilidade para passar pelaquela situação. Então, é algo assim surpreendente. Eu acho que é um presente de Deus para as nossas vidas. E se a gente for pensar, os óleos essenciais, eles existem há milhares de anos, né? Isso não é Isso. algo recente, milhares de anos. A gente tem na Bíblia vários relatos do uso dos óleos essenciais. Então, eu verdadeiramente acho que os óleos, eles são um presente de Deus, né? Através da natureza, para a Sim. nossa vida. Então a gente precisa Eu usufruir acho que disso. a natureza conversa com você através do uso. Eu acho que, como você falou, às vezes você está um pouco inquieta, né? Traduzindo cá para as minhas palavras, acorda assim um pouco inquieta, o dia é um pouco estranho, e aí você vai e pega o combo de óleos, né?
esse que você falou que é uma misturinha. Isso. E aí, o que que acontece? Você falando aqui, eu mentalizando. Eu acho que você sente através dos olhos, os olhos transferem para você um equilíbrio, né? Essa Sim. mistura acaba proporcionando uma sensação de equilíbrio da natureza para a sua natureza. Nós somos incríveis, Deus é perfeito, Deus, a sabedoria divina é perfeita, meu Deus. E olha só, eu estou podendo saber disso aqui por causa da tua inclusão digital, da tua presença aqui, né? Imagine quantas vidas você não vai transformar com isso, Ana, não Ai, é? eu tento. E eu tento fazer isso de uma forma leve, né? Então, por isso que eu faço os videozinhos, às Sim, vezes, um pouco mais engraçados, sim, sobre essa situação. Porque eu penso assim, o mundo hoje ele já está tão pesado, né? As coisas às vezes são uhum, trazidas para a gente de uma forma tão assim. Eu falei, então vamos tentar trazer de uma forma leve, né? Então tem momentos que a gente precisa falar um pouco mais sério, que a gente precisa explicar um pouco mais. Existem situações que eu falo sim que as pessoas não podem usar de qualquer jeito, elas precisam consultar um aromaterapeuta. Então se eu quero tratar com aromaterapia algo mais específico, né? Se eu quero que os óleos essenciais sejam um coadjuvante num tratamento de alguma doença um pouco mais expressiva, vamos dizer assim, eu preciso de uma orientação. Eu não posso simplesmente chegar e pegar qualquer óleo porque eu ouvi dizer que aquele óleo pode ajudar. sim, Não, existe todo um cronograma que você tem que seguir ali. Então, nesses quesitos, eu sou séria, né? Eu falo, olha, não, você tem que uhum, seguir um protocolo, você tem que fazer as coisas certinho, porque não é milagre. Também as pessoas, não adianta as pessoas acharem que, eu vou, por exemplo, óleo essencial o peppermint é excelente para rinite alérgica, né? Mas não adianta eu achar que, assim, ele vai resolver meu problema se eu não olhar o que está me causando a rinite. Né? Então, assim, é sim, todo um trabalho que a gente tem. Então, às vezes, a imunidade dessa pessoa está baixa. Então, eu preciso trabalhar a imunidade também com os óleos essenciais para que essa pessoa tenha menos rinite. E aí, uma série de fatores que a gente, como aromaterapeuta, vai avaliar daquela pessoa para que ela realmente tenha um resultado que seja efetivo. E também não adianta a pessoa achar que, tipo assim, eu tive uma crise de rinite agora, inalei e passou, então eu só vou inalar daqui, sei lá, quando eu tiver de novo. Não, existe ali um tratamento mesmo que você tem que fazer para que cada vez menos essas crises ocorram. Então, hoje, por ele é exemplo, aqui em casa, preventivo, isso. ah, ele é Ele é preventivo e preventivo e curativo, ele ele também, age antes e também, depois, né? sim. Isso, Mas eu acho que o melhor é a gente trabalhar com a prevenção. Então, se eu sim, sei que eu já tenho rinite, então vamos prevenir para que eu não tenha crise. Né? Se eu sei que, por exemplo, eu tenho enxaqueca, de onde vem essa enxaqueca? O porquê que ela vem? Né? O que causa? tratar a Então, vamos origem, né? trabalhar isso. Porque aí, cada vez, eu vou ter menos. Né? Não é que assim, pode ser que não cesse totalmente. Tem alguns casos, a gente sabe que cessa totalmente, que é muito difícil a pessoa ter ou uma enxaqueca ou uma crise de rinite. Mas, por Uhum, exemplo, no meu caso, aqui, eu moro em São Paulo. Né? São Paulo é uma sim, poluição terrível. Então, é quase impossível que eu não tenha ambientes que vão me causar rinite. Ou seja, porque o ambiente está seco demais, ou seja, porque tem muita poluição. Então, sempre tem aquele, né? Mas quanto mais eu uso os óleos, quanto mais eu fortaleço o meu organismo com o uso dos óleos essenciais, menos crise eu vou ter. Então, assim, aqui em perfeito. casa, antes a gente tinha pelo menos uma crise por semana. Agora, se a gente tem uma a cada 6 meses, é muito. Então, a gente provou, né, que melhorou bastante. Até os episódios de gripe que nós tínhamos muito, principalmente os meus filhos, melhorou bastante. Então, a gente quase não tem. Mas a Eu fico gente usa óleo todo imaginando dia. aqui, a minha avó, ela, culturalmente, né? Nós viemos do interior e lá no meu quintal tinha remédio para tudo que você imaginasse. Se você sentisse uma dor de barriga, tinha um pé de alguma coisa que servia para aquilo. Até para dor de dente, tinha algo muito eficaz que você nem imagina, mas eu cresci.
Eu acho que a gente acostuma o nosso cérebro de que aquilo é a cura. E aí você toma o remédio e isso já te. O seu cérebro já se acalma, ó, tá, vai ficar bem, vai ficar melhor. E aí você vai diminuindo o poder do seu corpo de exercer aquela pressão da dor sobre você. E se eu tivesse te conhecido antes, a minha vozinha tinha feito muito uso desses óleos, porque eu imagino para um idoso quanto não é ruim. Minha avó tomava tanto remédio, Ana, que me perguntava assim, meu Deus, como pode um ser humano tomar tanto comprimido por dia? 7 comprimidos por dia, imagine. E o estômago? Como é que come? Como é que se alimenta? É, Entendeu? E quanto esse tratamento não pode, eu falei errado, você entendeu o que eu quis dizer, né? sim, Quanto sim. esse tratamento pode ajudar alguém, né? Então, Ana, você tem aí, não é só óleos essenciais, é um estudo, né? Uma ciência por trás disso. Você é terapeuta, aromaterapeuta. Sim, Eu percebi que durante a pandemia, Ana, nós, mulheres, procuramos aguçar mais ainda a nossa sensibilidade, né? Para as coisas. Eu tenho vivemos, conversado né? com mulheres que. Mulher, olhe. E é assim, buscando a cura, né? Uma cura natural, simples, recorrendo à natureza. De repente a gente viu o poder da natureza, né? A natureza, ela é irredutível quando ela quer. E aí acho que nós, como seres humanos, tentando nos adaptar e entendemos que também existe muita cura, muita coisa que a gente pode usufruir com mais sabedoria. É terapeuta holística, terapia holística, é tanta terapia que as mulheres estudaram durante a pandemia, sabe? Uhum. Desse período para cá, procuraram alguma coisa assim para curar o ser humano, sabe? Eu vou estudar como. O que você tem a me dizer disso? Eu perguntei qual foi tua motivação, você falou da pandemia, me conte. Você falou Foi do meu seu filho. filho, que você Foi meu começou. filho. Foi seu Ele foi filho. a motivação. Eu comecei a usar nele, e aí quando eu vi o resultado nele, eu comecei a ver o resultado em mim. E aí eu falei assim, isso não pode ficar só para mim, né? Eu não posso ser Sim, egoísta a ponto de não querer levar isso adiante, né? Não transmitir isso para outras pessoas. Então eu quero que essa mesma sensação que nós sentimos aqui na nossa casa, no nosso lar, eu quero que todos os lares possam ter essa mesma sensação. Então, a gente tem vários difusores espalhados pela casa, né? E sempre que a gente vai receber alguém, eu ligo o difusor na sala e eu coloco sempre um óleo cítrico. Dificilmente eu coloco tangerina, porque dependendo de que... Minha família já é muito alegre, muito felizona. Se eu coloco um tangerina, eles vão subir pela parede, né? Mas eu coloco um white orange, eu coloco, que é o laranja, né? Eu coloco o bergamota. E é muito engraçado, porque assim, você vê as pessoas sorrindo, conversando, assim, leve, sabe? Assim, e às e nem vezes se as dão pessoas conta de que nem tem se dão algo conta. influindo, né? É. É E é verdade. muito gostoso, né? E aí você percebe que a sua casa tá sempre cheirosa, né? Que a sua casa tem sempre um aroma agradável. É maravilhoso, por exemplo, à noite, quando eu vou dormir, eu coloco alguns óleos específicos ali para me ajudar a relaxar, sabe? A ter um sono mais tranquilo. Então, hoje eu não me vejo mais dormindo sem nenhum aroma ali do meu lado. Eu sinto falta. Então, eu viajo, eu tenho um difusorzinho portátil pequenininho, né? Que ele funciona sem fio. Então, quando eu viajo, eu levo esse difusor e deixo ele ali do lado da minha cama para eu, sabe, dormir sentindo aquele aroma. E não tem Ô, coisa mulher, melhor. tu tá me deixando com tanta vontade. Olha, essas lives estão me deixando com vontade de tantas coisas. Tô com vontade de correr, tô com vontade de usar óleos essenciais, sabe? Tenho conversado e aprendido tanta coisa e querendo experimentar. Eu quero experimentar, quero trazer para minha família também. Isso. É muito bom. É muito bom. E os óleos essenciais podem até ajudar você a ter ânimo maior para correr.
Ah, e para estudar também, né? Também, Deve funcionar para memória, para também. concentração. Sim, É, o tem estudo é algo. difícil. Em épocas de prova, eu vendo bastante alguns blends para concentração, né? Para foco e concentração. Sim. E os pais, porque a princípio eu vendia muito para os adultos, né? Eu ia fazer algum trabalho de Uhum. faculdade, eu tinha alguma reunião importante. Só que hoje eu vendo muito para pai de criança e de adolescente. Eles ficam impressionados. Então, hoje as crianças próprias, elas já pedem. Né? Então, meu filho, por exemplo, ele leva para a escola. Então, quando ele vai ter trabalho, quando ele tem alguma coisa, ele leva o blend dele, né, de foco e concentração, para que ele possa usar ali na hora e aí já começa a distribuir para os amigos usarem também para ter e ajuda muito, muito, muito mesmo. Eu imagino. Ah, imagino. Se um chazinho de camomila ajuda, imagine um olhinho, um cheirinho complementando. Deve ser muito bom. É, eu usei óleo de hortelã, o essencial de hortelã. Muito bom. Mas é mais comum esse, né? Não é, Ana? É mais comum. Acho que esses que você está falando aí é mais sofisticado. Eu mesma nunca vi o óleo de tangerina. Eu falo do de tangerina porque você me deixou intrigada com os Mas rios do é óleo de muito tangerina. bom. É muito bom. Assim, é uma da. O meu marido usa muito o de hortelã-pimenta para ter essa, para se ativar, né? Para acordar. Uhum, E eu brinco com as pessoas que assim, ele me dá concentração, o de hortelã-pimenta. Mas eu durmo com ele. Eu consigo colocar ele à noite, como ele é bom para respiração. Então, se eu tô meio travado uhum. alguma coisa, eu coloco ele e eu consigo dormir. Então, esse que me acorda efetivamente, que me traz essa ativação efetiva, é o tangerina. E assim, é um aroma que eu amo de paixão. Porque remete à minha infância também, né? Aquela coisa, eu viajava muito para o interior, então a gente subia muito em pé sabe, Eu assim, acho que é comia isso, que fruta. você me pegou por aí. Eu tenho um pezinho de tangerina aqui, eu comprei um pezinho de tangerina no horto. E aí dá vontade de chegar e pegar um pedacinho da folha para cheirar. Mas a mesma coisa eu faço com a folha de pitanga, que eu amo. Mas aí eu tô maltratando a bichinha. Não posso fazer isso. Imagine ficar tirando as folhas dela, né? Mas eu amo tangerina, amo tangerina. E pitanga, mulher. Como vai Maravilhoso, ser? né? Ah, é muito bom. É muito bom. Você criou essa rede social antes ou depois da pandemia, Ana? Antes. Não, eu tenho esse Instagram, eu acho que desde 2010, 2011, uma coisa assim. Eu tenho há muito tempo, mas eu usava mais, até hoje, na verdade, ainda eu uso muito mais para, vamos dizer assim, para o pessoal, né? Eu ainda não foquei nele de uma forma efetiva de profissional. Então, eu uso para minha diversão. Então, mesmo quando eu vou falar sobre os óleos essenciais, tem que ser algo que eu também me divirta, que eu sinta prazer de falar. Né? Então, é por isso que eu gosto de fazer alguns rios engraçados, trazendo o conceito dos óleos essenciais, ou o conceito do nosso dia a dia, porque assim, a minha vida ela não se resume só na aromaterapia. Né? Eu sou uma mãe atípica, eu sou mãe de dois adolescentes, então assim, eu sinto necessidade de falar dos meus filhos, de estar com os meus filhos ali nos meus momentos do dia a dia. Então, se você prestar atenção, tem sempre algum vídeo, alguma coisa, ou com um, ou com outro. E trazer também as outras coisas que eu acabo fazendo, né? Então, eu faço muito essa questão do acolhimento, então eu sempre vou estar postando alguma coisa ali do acolhimento. Mas a minha rede eu tenho, acho que desde 2010, 2011, uma coisa assim. Logo que o Instagram surgiu, passou um pouquinho de tempo, eu já abri uma conta. Ana, você pretende trabalhar a aromaterapia? Você já atende algumas pessoas, né? Você já faz esse atendimento da aromaterapia. Já. E você pensa em escalar esse projeto, porque com as redes sociais você pode fazer isso, não Penso, é? né? Esse é um projeto mesmo que eu quero fazer, né? De uma forma mais profissional.
é óbvio, também uma forma mais divertida, vamos dizer assim, mas eu quero fazer de uma forma mais profissional para escalar mesmo, para mostrar para as pessoas o benefício dos óleos e efetivamente também para divulgar meu trabalho, né? Trazer mais clientes para mim, porque a gente sabe que assim, eu amo a aromaterapia, eu amo os óleos essenciais, mas eu também preciso sobreviver. Então, eu preciso usar disso como uma forma de rendimento para minha vida. Então, as redes sociais é um excelente caminho para isso. É verdade, é verdade. Você pode, Ana, você pode trabalhar. Você pode formar outros aromaterapeutas, né? Uhum. Você pode escalar o seu negócio através das redes sociais, formando outros aromaterapeutas para que você consiga alcançar mais ainda outras famílias. E se você, Ana, focar nas pessoas que têm, nas mães que têm crianças especiais. Uhum. Imagine, olha só o que você, olha a luz que você vai estar levando para mães que acabaram de ter bebês, né? Tem crianças, como você falou, que literalmente não dormem nos primeiros meses e as mães não conseguem encontrar uma explicação razoável para aquilo. Os médicos dizem que é como se fosse uma característica específica do seu filho ser chorão, não querer dormir à noite, e aí aguente, você tem que ter paciência. Mas, nossa, o conhecimento pode ajudar muito, não é? E Com você certeza. aqui, usando essa tua presença digital, como eu te falei, a inclusão social que possibilita a gente difundir, né, os nossos conhecimentos e também alcançar o conhecimento do outro. Você fez o Uhum. seu curso, foi online? Você conheceu através das redes? Porque foi durante a pandemia que você fez o curso, não foi? Foi, foi. Eu fiz o curso online, né, que é o curso da Vanusa Feitosa. E aí eu me formei em aromaterapeuta. Agora eu estou iniciando um outro curso com ela também, que é um curso mais extenso, né? Que é um curso que depois eu vou poder, além de, porque assim, aulas eu já dou, mas além de dar aulas, eu posso dar o diploma para aquela pessoa. Que aí você precisa de uma quantidade de horas a mais para conseguir, né, emitir diploma, essas coisas. E além de ter feito o curso com ela, eu sou muito fuçona, né? Eu vou pesquisar, eu vou atrás de estudos científicos. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre estudos científicos da aromaterapia na área da beleza, mas principalmente na questão do mundo atípico, né? Das pessoas com deficiência. Então, assim, tudo, por exemplo, alguém está conversando comigo e me pede algum protocolo para alguma coisa, né, alguma doença ou algum tratamento um pouco mais específico. Por mais que eu saiba já o que aquela pessoa pode usar, eu sempre peço ali para aquela pessoa pelo menos 1 ou 2 dias. Por quê? Porque eu vou pesquisar se não saiu nenhuma pesquisa nova, né, nenhum estudo novo que traga uma luz diferente, né, que traga um conceito diferente para o que aquela pessoa está precisando. Então, eu sempre fiz isso. Isso é algo meu, né? Não estou falando que todo aromaterapeuta precisa fazer, mas isso é algo meu. Eu gosto disso, eu gosto de saber o que está rolando, né? O que eles estão falando sobre isso. Eu não sou daquela pessoa que fala assim, ai, Ana Paula, usa esse aqui. Ai, por quê? Ah, porque é bom. Isso para mim não é o suficiente, né? Eu preciso saber mais. Por que é bom? Né? O que esse óleo vai fazer na minha vida? De que forma que ele vai trabalhar na minha vida para me trazer esses benefícios que você está falando? Então, e aí eu comecei a fuçar cada vez mais. Comecei a fazer testes em mim, no meu marido, é óbvio. E aí, consequentemente, comecei a fazer. Então, eu olhava pesquisas, estudos sobre os óleos essenciais para autistas, por exemplo. E aí eu pegava aquela pesquisa e começava a fazer o teste no meu filho. E aí eu começava a ver ali os resultados e aí eu começava por exemplo, às vezes eu pego 2, 3 pesquisas diferentes sobre 3 óleos diferentes. Então eu vou trabalhar em conjunto com esses 3 óleos. Aí eu começava a ver resultados diferentes daquela pesquisa também, né? Não só os benefícios que estavam ali, mas outros benefícios. Então isso também foi trazendo para mim um conhecimento diferente.
E me apaixonei. E assim, não tem como você não se apaixonar. Quando você faz a indicação e a pessoa te traz a devolutiva positiva, que você olha para o olho daquela pessoa e você vê aquele olhinho brilhando de felicidade pelo resultado que ela teve, não tem pagamento melhor. Ana, eu estou apaixonada só de te ouvir. E aí estou imaginando aqui, meu Deus, isso é perfeito para minha tia Marlene. Ela vai adorar fazer um curso desse. É a cara dela, é a personalidade dela, é a natureza dela. Parece que se encaixou perfeitamente com a pessoa, sabe? Eu acho que tem pessoas que têm essa sensibilidade, Ana. Não é para Tem. qualquer um, não, minha irmã. Entendeu? É, não é não, para Mas qualquer um, não. Quando minha tia Marlene vai ser aluna tua. Vai. pode me Vai ser passar o aluna tua, telefone dela que sim. a gente já E eu conversa. acho que isso vai mudar a vida dela, né? Tipo, ela é o tipo de pessoa assim que ela está bem quando ela está ajudando alguém, sabe? E ela gosta muito disso. Mulher, eu recebo, quando ela vem aqui na minha casa, ela traz tantas plantinhas que servem para tantas coisas e manda tantos vídeos da internet que servem para tantas coisas. Ela vai ficar alucinada com um negócio desse de óleos essenciais. Ela ainda não Ela vai descobriu amar. isso, não. É, ela ainda não descobriu isso assim, não. Senão eu já saberia. Ana, você pode abrir uma lojinha online. Eu imagino que esses óleos sejam importados, não é? São São, a gente importados? já tem, a gente já tem a distribuição deles aqui no Brasil, né? Eu até tenho dentro desses óleos, dentro do site deles, eu tenho a minha própria lojinha, né? Então que a pessoa pode entrar e pode adquirir. Mas normalmente eu acabo vendendo pessoalmente para as pessoas, né? Ou então eu trago essas pessoas para dentro desse mundo e aí ela começa a comprar com desconto ali dentro né, desse universo dos óleos essenciais. Então, assim, existem várias formas de fazer. Então, se eu vou falar para ela comprar na minha loja online, eu já prefiro trazer ela para esse mundo para que ela compre com desconto. Né? Então, se ela já vai ter Olha, trabalho de entrar ali, então ela já compra com desconto. Então, eu faço ali um cadastro dela, né, para que ela consiga adquirir esses óleos com desconto. Quando a gente faz esse cadastro dela, a gente passa toda a orientação do uso, ela vai fazer parte de um grupo em que a gente orienta com relação ao uso dos óleos, em que a gente traz estudos com relação aos óleos, né? A gente traz informação. Dependendo de como ela faz esse cadastro, ela já tem um curso de aromaterapia também incluído. Então, a gente tem ali já todo um esquema preparado. O que eu preciso é usar as redes sociais, como a gente conversou, e divulgar isso, difundir isso de uma forma mais objetiva, né? Ana, eu tô tendo tantas ideias enquanto você fala. Não sei se você me permitir, eu vou sugerir assim Claro. mesmo, porque é algo que resolve muitos problemas, sabe? É algo muito importante. A gente tem uma biodiversidade, a gente tem que valorizar muito essas coisas, dar muita evidência para essas coisas, para a gente usar os nossos recursos. Esse é um papel social muito grande seu também, sabe? Economicamente falando, sabe? Educando. Porque, olha só, você tem a sua presença digital e a presença digital não é só uma rede social. A presença digital são pontos de contatos que te torne visível ou encontrável, vou dizer assim, porque você pode ser encontrada no seu endereço de e-mail e as pessoas não te ver, nem te conhecer. É um ponto de contato e por isso você exerce sua presença digital ali também. O ideal é que você tenha uma estrutura. O seu trabalho é muito bacana, é um projeto para a vida. Nós temos muita coisa para descobrir no nosso bioma brasileiro. Nós temos, e agora que a gente está acordando, né, socialmente para preservar, para explorar,
Eu creio que de agora em diante a gente tenha mais oportunidade de fazer isso. Acho que muita coisa boa vai surgir daqui do nosso país. E você já está trabalhando com isso. Então, o seu nível de alcance é aqui também externamente, né? Sim. Imagine, você vai, em vez de importar, você vai exportar. Você exporta os produtos, exporta conhecimento também. Então, assim, você estuda, você lê artigos para fundamentar os teus experimentos. Mulher, você é uma cientista. É, olha, tu tem que montar a tua estrutura digital, entendeu? Não se limitar a essa rede que está nos servindo agora e que é ótima, maravilhosa, né? Porque qualquer uma delas tem instabilidades, né? Você tem que se precaver em relação a isso para você não montar toda a sua estrutura, um trabalho, um investimento, porque o Instagram é um investimento de tempo, Uhum. dedicação, não é? Sim. E aí você ficar ali vulnerável, dependendo só de uma, sabe? Você tem, né, outros mecanismos, a gente pode conversar depois para ver como é que você pode fazer isso. Você poderia usar outras redes. É porque eu não sei se eu falar aqui se a minha live vai cair. Você pode, você pesquisa. O que é que a gente faz? Quando a gente aqui no mestrado, no mundo acadêmico, eu não sei, você deve ter alguma formação nessa área, você deve ter algum aprofundamento aí no mundo acadêmico. Não sei. Para ter Tenho, mas não essa. eu tenho na área de tecnologia, né? Não na área de. Ah! Então você tá safra. Você, você sabe que precisa se fundamentar nos estudos, nos artigos. Então você pega, aproveita ó, esses estudos, esses artigos e monta o seu material, porque você está fazendo experiências em você, na sua família, no seu filho. Você monta esse material também bibliográfico, porque Uhum. vai te dar uma autoridade muito grande. Sim. Hoje não é difícil você publicar um livro, assim, você fazer um e-book que você pode agregar ao seu serviço, entendeu? Ao seu curso. E você vai ali agregando elementos à sua estrutura de trabalho. E você lê, minha filha, ler e estudar é uma coisa que dá muito trabalho. Então, aproveita quando você está lendo esses artigos para fazer os teus experimentos e vai fazendo teus fichamentos ali, ó, e montando o seu próprio trabalho com base nos teus resultados. O que que você acha? Aí, o que que você Eu faz acho com isso? ótimo. Você vai e grava um vídeo explicando aquilo que você está fazendo, coloca lá na outra rede. Você cria um conteúdo e vai distribuindo o mesmo conteúdo em formatos diferentes para vários vieses, várias redes, vários pontos de contato. Faz um conteúdo maior, que é, por exemplo, você pode fazer o seu e-book, fazer o seu livro, pode ser, ou você pode fazer um blog e escrever lá no seu blog. Do texto daquele blog, você grava um vídeo para, né? Do Uhum. vídeo, você faz outros vídeos menores e contempla a gente com um monte de rios divertido. As pessoas gostam. Você é divertida, é criativa, é inteligente, entendeu? Então, minha irmã tem um mundo aí te esperando e eu quero ver você exportando óleos essenciais e exportando essa cultura, essa ciência, esse conhecimento, essa cura, né? Cura, cura, minha filha. É verdade. Tô cheia de ideias. É plenamente possível. Com Plenamente certeza. possível. É só um método, É. sabe? E muita dedicação aí. Mas é como você falou, você tem que ter o seu dinheiro, esse tudo tem que te rentabilizar também. Você tem sua família, tem seus filhos, né? E depois essa é a lei da natureza, né? A gente tem que se alimentar e a gente tem que fazer algo em troca desse nosso alimento. O dinheiro é uma energia do universo, assim como qualquer outra coisa, né? E nada melhor do que Então, ele vir de algo que você ama fazer, né? o poder da paixão. Não é qualquer paixão. É a É. paixão por transformar através de algo que te enche os olhos, algo que te faz feliz,
não existe motivação melhor para você encarar as dificuldades do processo, né, de concretizar isso, do que a paixão de estar fazendo aquilo. E você já descobriu, eu fico muito feliz quando eu vejo assim pessoas que já, sabe, tiveram aquela luz assim, o universo já trouxe o insight, ó, é aqui, ó, resolvi seu problema, entendeu? Desencana, concentra aqui e vai. Isso é um privilégio. É Tem gente que verdade. fica batendo cabeça, é sério, tem gente que fica aí batendo cabeça, perdido, sem saber o que fazer, não consegue se encontrar, né? É verdade. Ai, ai. É Fale verdade. mais, mulher, senão eu que vou ficar aqui falando e eu vim aqui foi te ouvir. Mas eu já falei tanto, 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 tanto. Ai, mas Ah, tudo que você falou foi tão bom. eu vou Foi dar tão bom de ouvir. uma última dica, né? Assim, Hum, permita-se viver essa experiência, né, com os óleos essenciais. Eu sei que algumas pessoas não acreditam, ficam céticas, mas permita-se viver, né? Nem que seja, eu não vou tratar nenhuma questão. Ninguém aqui também está falando que você tem que substituir a sua medicação controlada, né, pelos óleos. Não é isso, gente. uhum, Ele é claro. complementar, né? Algumas coisas, por exemplo, rinite, algumas questões você até consegue substituir, outras não. Então, por exemplo, o meu filho, ele tem lá uma quantidade exorbitante de medicamento controlado que ele tem que tomar, que ele tem que consumir, porque a vida dele depende disso, né? E a gente em nenhum momento cogitou a possibilidade de tirar essas medicações. Sim, Mas, claro. assim, comece, por exemplo, trabalhando o seu emocional. Então, naquele dia que você precisa de mais ativação, porque você vai ter uma reunião e você precisa de uma disposição melhor, um foco, né? Use ali um óleo que vai te ajudar com isso, né? Então, você precisa ali de uma energia para fazer um exercício físico mais intenso, existe óleo que vai te ajudar para isso. Então, hoje, assim, não é que eu tô falando, a ciência comprova. Então, hoje, se você pega, por exemplo, o Corinthians, o Botafogo e vários, o Palmeiras também, que são daqui de São Paulo, né, Botafogo do Rio, eles usam já os óleos essenciais para trabalhar os atletas antes de fazer, de jogarem, né? Então, nos treinos Muito bom. e no próprio jogo. Então, eu lembro que no ano passado, se eu não me engano, nas Olimpíadas, antes da prova, a gente via vários atletas inalando os óleos essenciais para que eles tivessem mais disposição, para que a respiração deles melhorasse ali para poder fazer a prova. Então, é científico, é comprovado. Então, que a gente possa se permitir, né? Eu acho que essa é a palavra, é você se permitir conhecer isso, né? Para as pessoas que são um pouquinho mais velhas, assim como eu, lembra ali da fase da sua infância em que a sua mãe, a sua avó, né, te dava chá para gripe, porque eu lembro que quando eu era criança eu quase não Uhum. tomava medicação, era chá, tudo era chá. Ou aquele melado, né? Quando minha mãe amacetava as ervas, misturava com mel e dava ali na minha boca. Então, permita-se viver essa experiência e eu tenho certeza que nunca mais você vai abandonar. Eu acho que tem muito a ver com uma qualidade de vida, né? É uma filosofia de vida, a busca de um equilíbrio natural e é uma busca de qualidade de vida. Quando você tem qualidade de vida, você consegue se sentir assim, com qualidade de vida, você sente uma mudança na sua rotina mesmo, nos seus hábitos, na dinâmica do seu corpo, né? Uhum. Acho que é um conjunto de coisas, é o exercício físico. Imagine, já estou pensando aqui um combo de mudanças que eu tenho que fazer. Eu tenho que correr, quero sentir essa liberdade da corrida. Sei que vai ser difícil no início, que eu tenho um condicionamento físico horroroso, mas vou me desafiar. Vou aderir aos olhos, vou fazer isso. Vou. Eu estou precisando fazer isso. Eu estou precisando fazer isso. Eu mesmo tenho que encontrar a cura para as minhas querelas todas, entendeu? E eu sei que isso é possível porque conheço pessoas que descobriram isso antes de mim e estão me ensinando. E é para isso que serve essa rede social,
esse instrumento aqui de democratização de conhecimento, não é? Isso Para aí, com certeza. nos fazer enxergar, né, com os olhos dos outros, às vezes, né? Às vezes você consegue detectar as coisas, mas às vezes eu estou enxergando com os teus olhos. E aí eu fico com vontade de conhecer mais, É né? verdade, com certeza. Me diz aí, me diz, durante a pandemia, qual foi o maior desafio que você viveu, Ana? Você viveu, porque foi uma coisa assim que foi bem ruim para todos nós, né? Eu acho que a E dificuldade maior na pandemia para a gente foi a financeira. Não foi estar isolado, não foi ficar trancado em casa, porque assim, a gente se ama, né? A gente ama estar junto, né? Então eu, meu marido, meus filhos, a gente sempre gostou dessa história de estar junto, né? É óbvio que tem aquela dificuldade de você, tipo, nunca poder sair para fazer nada. Mas sim, o mais difícil para a gente foi a questão financeira. Então, como nós somos autônomos, os nossos rendimentos caíram 90%, né, de uma semana para outra. E a gente tem um custo, né, financeiro muito alto todos os meses por conta do meu filho, da medicação que ele precisa sim. consumir. Então, isso foi desesperador para a gente. Então, essa foi a parte mais difícil que eu posso dizer que a gente teve. Né? O restante, a gente colocou, na verdade, assim, tudo a gente colocou nas mãos de Deus, né, para que ele pudesse nos orientar, nos direcionar. Mas eu acho que também teve um ponto positivo. Eu acho não, tenho certeza. A pandemia trouxe um ponto positivo, vários. Um deles foi a descoberta, né, dessa nova profissão na minha vida, que era a terapia. Eu acho que eu não teria me dedicado tanto assim se eu não tivesse naquela situação. Pessoas que se levantaram para nos ajudar nesses momentos tão difíceis. Então, assim, a gente descobriu uma nova família, né? Em tudo que a gente Uma passou nova ali. forma de ser família, não é, Ana? Isso. Então, eu tiro como saldo positivo tudo que aconteceu, né? E eu acho que tudo na vida, esse é um lema que eu tenho. Tudo na vida, a gente tem que Uhum. tirar o lado positivo. Então, por mais difícil que a situação esteja, existe sempre algo de bom que você pode tirar daquilo, né? Então, a pandemia foi difícil, sim. Mas eu tive momentos, assim, incríveis em casa com os meus filhos e com meu marido. Foi muito bom, de verdade, assim. Foi triste a história, né? Eu tô falando, assim, da minha experiência. Não Sim, tô querendo não, dizer que a todos nós situação como um todo entendemos. foi, né? Pelo contrário, foi difícil ver tantas famílias perdendo entes queridos, né? Tantas pessoas doentes, tantas pessoas doentes emocionalmente. E hoje a gente está colhendo fruto desse emocional do que as pessoas passaram na pandemia, né? Mas eu acho que a gente precisa levar, de verdade, Lilian, como uma reflexão. Em que sentido? Eu vi muitas famílias se desestruturando porque estavam juntas. Então a gente precisa entender o porquê isso, né? A gente precisa gostar de estar juntos. Somos famílias, é um marido, uma esposa, os filhos, né? Precisa, não estou falando que foi fácil, mas precisa ter esse amor de estar junto, né? Enfim, então hoje a gente tem aí um grupo de pessoas grandes passando por momentos delicados emocionalmente por conta de tudo isso que viveu na pandemia. Então a gente tem aí um grupo de pessoas que desenvolveu ansiedade, que desenvolveu síndrome do pânico nesse período, por não ter uma estrutura, por não ter um apoio, por se sentir Uhum. efetivamente sozinhos. E às vezes você se sentir sozinho, às vezes você está do lado de uma série de pessoas e está se sentindo sozinho, né? É verdade. Então, Você me emocionou, porque eu já falei dessa pandemia de N formas com tantas pessoas. E você me emocionou, é verdade. Tudo isso que você falou é verdade. As pessoas normalmente falam exatamente a mesma coisa, de formas distintas, sabe?
E é verdade, você trouxe muitas verdades. É por isso que no meu trabalho eu falo sobre sindemia. Eu uso o termo sindemia, porque a sindemia é uma sincronização, um sincronismo de várias crises que foi aguçada por essa crise sanitária. Já não tínhamos, estrutura para resolver as crises antigas. E aí veio essa crise e acabou vitimando muita gente, né? Muitos corações, ainda dói e vai doer. É muito recente. Embora em alguns momentos eu me pergunto, nossa, será que esqueceram que isso aconteceu? A gente não está falando de história de um século atrás, não. Nós estamos falando de algo que ainda não acabou. Diminuiu, graças a Deus, mas ainda não acabou. Não é verdade? Ainda tem pessoas que choram os seus queridos. E Sim. assim, não é? E aí eu falo no meu trabalho sobre a ressignificação do caos. Você estava falando, assim, teve o lado bom. E aí você tipo, em meio a todo aquele caos, acho que você se reprimiu assim por dentro e falou assim, não, mas eu tô falando que teve o lado bom, sabe? Porque diante daquela situação, como dizer que teve um lado bom, não é? Mas o que você está falando é de ressignificar, é ressignificação daquele caos. E é exatamente o termo que eu uso no meu trabalho, ressignificação do caos. Mulheres valentes que ressignificaram o seu caos, né? E através dessa inclusão digital, correram para cá. Correram para cá. O meu perfil foi criado em março de 2020. Eu só pensava em estudar e passar em um concurso público. Estava terminando a faculdade de Direito e achava que o meu futuro era esse. E hoje cá estou eu, fazendo mestrado, querendo ensinar cidadania digital para adolescentes, para jovens, se proteger do mundo digital, empreendedorismo. Veja como são as coisas, como tudo muda. Porque para mim isso é um direito que hoje a gente chama de um direito transindividual, né? Novas formas materiais de se concretizar um direito, uma situação atípica que a gente vive na sociedade que acaba materializando situações, circunstâncias que a lei ainda não conseguiu legitimar, positivar como direitos formais, mas que são direitos materiais, que a gente precisa defender porque é o que nós estamos vivendo. A gente precisa requerer porque é o que estamos precisando, né? E aí os juristas têm que se virar, enquanto não tem lei que estipule a resolução daquela situação, a gente tem que se virar e usar aí dos princípios da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade. É razoável eu decidir assim diante de uma situação crítica como essa? É proporcional eu castigar desse jeito alguém que agiu assim por conta de uma situação como essa, né? Diante desse direito que essa pessoa tem, desse direito que essa pessoa tem, como eu vou resolver a situação se os dois têm direitos? Não é? E aí a gente vai para o princípio da isonomia, tratar os desiguais à medida das suas desigualdades, a gente vai para o princípio da igualdade mesmo. Resolver as querelas, os problemas sociais através da juridicidade, dos princípios jurídicos do ordenamento jurídico, que a gente traz a experiência da vida para uma leitura jurídica, e aí a gente tem que resolver, a sociedade tem que evoluir, tem que continuar, e a gente tem que se ajudar como seres humanos, se colocar no lugar do outro, não é? Tudo É tem verdade. consequência e a gente ressignificou o caos. Então, assim, em meio a essa crise econômica, socioeconômica, como você acabou de me dizer que o que mais abateu, assim, você e a sua família foi a questão econômica, muita gente teve esse mesmo motivo.
não é? Isso gerou tantas coisas, né? Teve muitas famílias que não suportaram. Quando você falou isso, eu pensei assim, teve muitas famílias que não conseguiram se manter juntas no mesmo espaço por muito tempo, devido àquela pressão, àquela ausência de expectativa, aquele desespero da incerteza. E aí tudo acabou se aglomerando, né? E nós mulheres somos protagonistas de muitas coisas, de coisas boas e de coisas ruins. Né? E aí, por que que eu falo das mulheres de coração valente? Porque a mulher, ela tem um jeito especial de ressignificar suas dores, sabe? E em meio àquele caos, muitas mulheres empreenderam e usaram as redes sociais para isso. Por isso que eu falo sobre a inclusão digital como um direito fundamental, porque ele traz a efetivação de outros direitos constitucionalmente previstos, como direitos da igualdade, direito da livre expressão, liberdade de expressão, de participar, acesso à informação. Se você não tivesse acesso à informação, você não teria feito o teu curso. É verdade. Se eu não tivesse a liberdade de expressão, eu não estaria aqui agora falando sobre tantos assuntos sem ser censurada, não é? A igualdade de oportunidade, de você ter a mesma oportunidade de botar ali no Google, quer aprender sobre aromaterapia e eu ter acesso a isso e você também. Então, eu resolvi escrever sobre isso. E estou aqui conversando com você porque quero saber, né, a tua versão da história, o teu ponto de vista. E você viu a mesma coisa que eu vi e relata de uma forma diferente ao ponto de ter me emocionado. E eu te agradeço muito por estar aqui, tá certo? Não vou me Eu que te prolongar mais não, porque quem tem que falar aqui é você, não sou eu. Não, eu que te agradeço. Às vezes a gente pode parecer frio, no sentido de que você não sentiu a dor do outro, né? Quando você fala que para você não foi difícil ou que a sua questão pior foi a financeira. A gente não perdeu nenhuma pessoa assim, eu não perdi nenhum parente para o Covid, mas a gente perdeu muitos amigos para o Covid, né? E amigos Sim. próximos. Então a gente sentiu, Uhum. sim. A gente tinha muito medo de pegar, e principalmente o nosso filho, por conta das questões de saúde dele. Mas, Uhum. como eu disse antes, eu acho que tudo a gente tem que encontrar um lado positivo, que é o que você falou, é ressignificar. Ressignificar. Né? Então, assim, eu lembro que na pandemia, como os nossos rendimentos caíram, então a gente não tinha mais condições, por exemplo, de comer uma pizza toda semana, a gente não tinha mais condições de comer como a gente comia antes. Então, o que Uhum. que eu fazia? Eu inventava coisas e ia para a cozinha com os meus filhos. E meu marido ia junto. Então, a gente começava a fazer coisas ali que trouxessem um sabor, não só do paladar, mas um sabor de vida diferente. E isso Uma uniu a família. aproximação, né? Sim, isso Sim. uniu a família. Ah, então tá. E uniu de uma forma tão bonita, porque esse meu filho gostou tanto que ele começou a fazer receitas, ia filmar e pôr no Uhum. canal do YouTube dele. Então, assim, Uau! é isso o que eu levo para a minha vida. Sim. Se eu tô passando por um momento difícil, o que que eu vou ficar aqui lamentando esse momento difícil? Ou eu vou tentar mudar essa situação e me aproveitar dessa situação de alguma forma para que ela me traga benefícios? Isso eu levo para minha vida. Então vai ser muito difícil alguém conversar comigo sobre qualquer situação e eu só mostrar o lado negativo daquela situação. Eu sempre tenho que achar algo positivo naquilo e porque eu vou ter que sobreviver àquilo, né? E eu tenho Sim. duas escolhas: ou eu sobrevivo aquilo reclamando
ou eu sobrevivo aquilo me aproveitando, né, da situação. Da Então, situação. Se a moldando, né? pandemia Você se molda e você recria uma realidade. Você e a pandemia recria. trouxe isso pra gente, trouxe essa união, mostrou que a gente realmente gosta de estar junto, que a gente sente prazer de estar juntos, mostrou que a gente tem possibilidades de criar situações para passar por tudo aquilo. Então a gente fazia, eu não sei como chama aí, mas aqui a gente faz cabaninha, que você pega vários lençóis, amarra nas cadeiras, na parede, nos negócios, e se enfia ali. Então a gente levava os colchões para a sala e fazia isso, e dormia ali a noite inteira naquele, sabe, assim, só acordava ali no outro dia. A gente fazia sessões de cinema aqui. Então, essa é a minha vida, essa sou eu, né? Diante de tudo que a gente passou, diante de todos os medos que a gente teve muito medo. Mas, gente, assim, nessa pandemia, o nosso medo maior, de verdade, era o nosso filho ficar sem a medicação dele. Não era, por exemplo, o meu filho pegar Covid. Era o meu filho ficar sem a medicação dele. Porque sem ele sem essa medicação, ele não sobrevive. Né? Ele pode ter uma crise convulsiva muito forte que pode levá-lo a óbito. Então você fica ali, o que eu faço? Né? Eu me preocupo com o Covid ou me preocupo com a medicação do meu filho? Então eu lembro de um episódio na pandemia em que meu marido foi criticado porque ele foi atender um cliente que era médico. No consultório desse cliente, meu marido é cabeleireiro, ele foi cortar o cabelo desse médico e ele foi criticado porque ele fez isso. E aí eu lembro que nesse dia eu olhei para a pessoa, eu peguei e falei assim: você sabe quem é meu filho, você sabe que meu filho ele faz parte do grupo de risco, você sabe que se ele pegar o Covid nessa situação pode ser fatal para ele, mas também se ele não tomar medicação, também vai ser fatal. Eu faço o que da vida? Sim. Né? Então, eu acho que a gente precisa olhar o outro com mais empatia, né? E não Sim. com tanto julgamento. Então, a gente criou alternativas, efetivamente, nessa pandemia, e a gente sobreviveu a elas, e eu acho que isso é o que importa, a gente sobreviveu. E eu sei, assim, que tem muita família muito sofrida, né? Porque assim, tem órfãos aí que perdeu pai, mãe, irmãos, a gente tem mães que perderam marido, filhos, né? Enfim, a gente tem situações bem delicadas, eu entendo a dor de todas essas pessoas, compartilho dessa dor, mas a gente também precisa seguir em frente. Até porque existem possibilidades de que a gente tenha outras pandemias, né? Para frente. Então, como que a gente vai lidar com essas outras pandemias? E um último ponto que eu gostaria de trazer para você é que eu lembro que no auge da pandemia, uma amiga virou para mim e falou assim: ai, Ana, pelo menos quando a gente sair dessa pandemia, as pessoas vão sair melhores. Aí eu falei assim: eu acho que quem é bom vai sair melhor. Quem não é bom, não vai. Ela, por quê? Eu falei assim, porque se você olhar, já se você pega as redes sociais, você já percebe isso, né? Que as pessoas não estavam preocupadas que a pandemia acabasse para que a pandemia acabasse e as pessoas pudessem respirar, né? Não ter o perigo de pegar aquela doença e falecer. As pessoas estavam querendo que a pandemia acabasse porque elas queriam a liberdade delas de volta. E a minha preocupação não era a minha liberdade, a minha preocupação era a saúde e o bem-estar da minha família e daquelas pessoas que eu amava. Né? A liberdade de você sair, de você ir para uma festa, você vai ter muito tempo para fazer isso. Né? Então, acho que isso que a gente precisa olhar. Né? Olhar com mais empatia para o outro, olhar com mais respeito, olhar entendendo que às vezes a atitude daquela pessoa, a decisão daquela pessoa tem muito a ver com sentimentos que ela viveu, com coisas que ela viveu, e a gente precisa respeitar isso.
né? Então, e eu trago isso Sim, para esse momento, porque assim, eu vou te falar uma coisa, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, que é essa polarização política que nós estamos vivendo no país. Isso para mim é uma pandemia. É uma pandemia que está destruindo famílias, que está destruindo amizades, que está é destruindo uma verdade. nação, porque as pessoas não conseguem aceitar a opinião do outro, não conseguem acatar a decisão do outro, né? Então é muito taxativo. Ou você é A ou você é B, né? E, tipo assim, se eu sou B, eu não quero relação com quem é A. Isso. E aí, como que a gente vai viver daqui para frente? Né? O E A e o B, outra eles precisam coisa, conviver. isso tem tudo a ver com o que você falou, daquela coisa de, tem pessoas que, tudo bem que esse momento pode ter ensinado muito para algumas pessoas. Por exemplo, esse cenário novo que você está falando aí, que para mim é uma extensão de sindemia, outro tipo de crise misturado, tudo misturado, ainda que se estende, ainda estamos vivendo ainda essa sindemia, essa crise só veio uma crise social, cívica, né, de civilidade, só veio para complementar ainda, né? Agora a gente fica vendo assim as coisas e depois você falando aí eu fiquei refletindo. Nós temos na nossa história, na história mundial, coisas muito parecidas com o que a gente está vendo hoje e que eu mesmo não achei que eu nunca iria ver, presenciar, né? Então não aprenderam, Não. entendeu? É exatamente o que você falou. Depende de pessoa para pessoa, não é verdade? E aí a Somos gente seres vê humanos. como o ser humano ele tá doente, né? Porque Parece que é cíclico. se eu Essas não crises consigo de enxergar consciência o parece que é outro, cíclico. eu tô doente. Se eu não consigo enxergar o outro, se eu não consigo entender a dor do outro, o problema não está no outro, o problema está em mim, Tá em mim. né? Se eu acho que só a minha versão é verdadeira, que só a minha verdade ela é absoluta, o problema está em mim, né? Muito do que você externaliza sobre o mundo tem a ver com você, porque é a forma que você está produzindo a visão do mundo. Uhum, A questão é que as pessoas ainda, embora a pandemia tenha desacelerado muito, nos dando a oportunidade de refletir bastante, as pessoas ainda, algumas ainda não se perceberam ao ponto de ter essa sensibilidade, de buscar aquela alternativa como você teve, a alternativa de buscar. Eu imagino, Ana, você naquele período e de repente você viu que algo poderia ajudar o seu filho, foi a aromaterapia, sabe? Você teve essa sensibilidade. É típico de mulheres de coração valente, aquelas mulheres que não se curvam, aquelas mulheres que usam a força do caos para lhe impulsionar. A força do caos é muito grande. Ela pode te destruir e também pode te impulsionar. Depende uhum, da sua visão. Depende do que você tem dentro de você e do que você projeta para o externo, para o mundo. uhum. Tudo isso aí que você falou. Sabedoria, muita sabedoria. É muito bom a gente conversar com as pessoas. Muito bom, porque a gente vê versões diferentes de uma mesma história. É E verdade. isso nos enriquece como seres humanos, sabe? É Tudo verdade. isso que você falou tem todo sentido. Eu espero que essa agonia que estamos vivendo, essa crise de civilidade, passe, Também né? espero. Também espero. É, minha irmã. Me diz aí para gente encerrar nossa conversa. Vamos pensar na perspectiva de futuro, que é que a gente tem que se concentrar. A gente sai da guerra abatido, a gente sai mais experiente.
Não é a gente que escolhe. O É que que a gente verdade. faz com as nossas cicatrizes, não é? É Como verdade. você falou. Você vai usar isso para te marcar e te massacrar, ou você vai usar isso para te ensinar, né? Ah, de agora em diante eu sei que ali vai doer mais, eu já sei diferentes intensidades das dores, já sei quais são os caminhos, os limites, pelo menos os caminhos que eu não quero percorrer mais, né? Porque a vida é um contínuo aprendizado. E aí você É escolhe verdade. se você quer sair com rupturas ou se você quer sair mais forte. Se você se constrói na dificuldade ou se você se destrói. Acontece que você continua vivendo, né? Porque a vida é uma coisa que foi Deus que te deu. E por mais que você ache que tá tudo uma catástrofe, tá tudo ruim, você vai ter o dia de amanhã até que Deus queira que você tenha. Então você tem sempre uma chance de recomeçar. Você que sabe se você vai perder tempo, É não verdade. é? E aí, me diz da tua perspectiva de futuro aí com a tua aromaterapia, com os teus acolhimentos, com a tua presença aqui no digital. Me diz o que é que você pensa, porque agora você está trazendo de uma forma divertida, descontraída, divertindo e educando as pessoas sobre a aromaterapia, sobre esse calor familiar, o calor humano que eu vejo você com seus filhos, sempre muito aconchegante entrar na tua casa virtual. É sempre muito bom. É. Ai, que bom. O meu desejo é crescer, mas crescer com isso mesmo, com que as pessoas, como se fosse minha casa e que as pessoas se sintam aconchegadas, né, ali. Uhum. Não sinta algo pesado, algo maçante, mas que a pessoa se sinta bem, né? Eu vou ali buscar informação, mas eu vou ali na Ana Paula que é um pouquinho mais leve, sei lá. Esse é o meu objetivo. Continuar acolhendo, né, as pessoas, seja através da aromaterapia, ou seja através da inclusão social, né, das pessoas com deficiência. É, E é isso. Eu não tenho. Eu acho assim, eu me sinto tão privilegiada na vida, pelas coisas que Deus me dá, que eu sempre coloco a minha vida nas mãos dele para que sempre ele faça, né, da minha vida a vontade dele. É óbvio que eu busco bastante, né, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, mas isso me permite sempre agradecer aquilo que eu recebo, né? E eu sou muito, às vezes eu acho que eu sou até demais pé no chão, né? Não que eu não sonhe, eu sonho, mas eu sempre sonho dentro dos parâmetros da realidade. Então, o meu objetivo realmente é ajudar as pessoas, seja através da aromaterapia, seja através do acolhimento, é fazer com que essa minha casa, que é a rede social, ela sempre seja acolhedora, ela sempre seja leve, gentil com as pessoas. Eu quase eu não tenho haters, né? Quase não recebo, uma vez ou outra, assim, eu recebo alguma mensagem mais atravessada, mas acho que justamente por conta disso, né? De ser algo leve, de ser algo aconchegante, então talvez as pessoas não se sintam tão à vontade assim de serem agressivas comigo. Quem me conhece pessoalmente não é agressivo porque sabe que eu sou uma pessoa de dar resposta na lata. Mas quem não me conhece, né, eu acho que não é justamente por conta de ser esse algo mais aconchegante, mais leve, sei lá. E é isso, eu sou o que você vê ali, né? Eu sou autêntica, eu não sei fingir algo que eu não sou. Eu criei aquele avatar que você falou justamente porque eu não gostava Uhum. muito de ficar aparecendo. Então foi uma forma de me mostrar sem me Sim. mostrar tanto, né? E aí eu comecei a fazer os rios dessa forma mais leve, mais divertida, que aí eu me apaixonei também por isso, né? Eu parei ali, fiquei 2 meses sem fazer, porque eu fiz uma cirurgia e aí o meu rosto ele ficou paralisado, né, de um lado. Então não dava para fazer porque eu não tinha expressão muita desse lado. Mas agora vou voltar. O rosto já está praticamente quase 100%, então já dá para voltar para fazer.
Eu gosto muito dos teus avatares. Eu acho que transmite uma humanização interessante, né? Porque é um avatar, mas eu consigo sentir o que você está querendo. É, não sei qual é a ferramenta que você usa para fazer aquilo, mas é muito interessante. Eu não tinha visto Zepeto. ainda daquele jeito. Chama Como? Zepeto. Zepeto. Ah, muito legal. Menina, o de 50 anos tá genial. Eu pensei assim, eu tenho que mandar isso aqui para alguém, né? Porque foi a sua chamada para ação, né? Mande para alguém. Aí eu conheço as pessoas que fizeram 50 anos assim, mas é que eu não tenho muita aproximação assim para brincar daquele jeito, mas foi muito irreverente, muito criativo. Eu falei, nossa, a Ana tá no caminho, né? Porque as pessoas gostam disso, essa leveza. Você comunica, você educa, você passa a sua mensagem, você deixa as pessoas à vontade, com vontade de voltar mais curiosa para saber o que é que você anda aprontando. Que bom. Vou aprontar mais, prometo. Ai, é isso. Ô, Ana, olha, pode contar comigo, tá? Se eu puder ajudar em alguma coisa, você já tem Obrigada, meus contatos, tá obrigada. certo? Eu também tô nessa luta aqui, me redescobrindo, né? Sendo grata a Deus, você falou que é muito grata e que sinto que você vai vivendo, sabe? A vida, vai aproveitando. Nas suas palavras, você fica falando, eu fico literalmente refletindo. Aí, e aí se explica por que que você faz as coisas com tanta leveza. Isso é gratidão, é equilíbrio, é uma pessoa ponderada, pé no chão, sabe? Acho que a gente vive em um mundo ainda muito ansioso, muito acelerado, muito cheio de hiperestímulos, que induz a gente a querer estar sempre um passo à frente. E às vezes isso é tão danifica tanto, né, nossa saúde mental, nosso lado emocional. É verdade. E assim, que bom que eu tive a oportunidade de conversar com você. Muito obrigada. Prazer foi meu. Eu que agradeço. Foi maravilhoso. Desculpe os desencontros que a gente remarcou algumas Imagina, vezes. eu que preciso me pedir desculpa também, porque foi alguns da minha parte também. É, mas veja só o compromisso que tivemos uma com a outra, né? Então, temos afinidades e coisas em comum, princípios e valores em comum. Então, ó, fica com Deus, dá um abraço nos Beijo. seus filhos, tá Darei. certo? E eu amo aquela menininha lá do Avatar, muito parecida com você. Muito parecida com você. Quem não te conhece, gente, o Avatar parece. A personalidade que o Avatar transmite parece muito com a personalidade da Ana. E é Mas isso. depois entra Ó, lá no aplicativo e cria uma para você. Você vai ver, você vai amar também. tá certo. Tá bom. Beijo, Ana. Tá Você quer bom? falar alguma coisa? Não, só Quer falar alguma agradecer coisa? mesmo. Só agradecer. Foi muito bom essa troca. Muito, muito obrigada por essa oportunidade. Gente, vocês que estiveram com a gente aqui, passaram por aqui, os que irão passar, muito obrigada, tá certo, por dar essa atenção pra gente. Por favor, conheçam o perfil da Ana. Ela tem muito a ensinar, tá certo? E tem muito a dividir com vocês, assim como dividiu comigo. Fiquem com Deus e até a próxima oportunidade, viu? Beijo, Tchau, tchau. Ana.